graça e a paz do Senhor. Eu sou o pastor Giovanni, eu tenho uma palavra de Deus para o seu coração nessa manhã. Se você ainda não nos conhece, entre no nosso site casanarrocha.com, site que visa edificar e abençoar a sua vida com artigos, vídeos, áudios, cursos online que vão te fazer crescer e florescer no Senhor. Nós estamos na nossa série de vídeos sobre o Evangelho segundo Marcos, o Evangelho de Marcos, primeiro evangelho a ser escrito na Bíblia Sagrada, no capítulo 2, versículo 13. Evangelho de Marcos 2:13. Olha o que diz o texto sagrado nessa manhã para abençoar os nossos corações. De novo saiu Jesus para junto do mar, e toda a multidão vinha ao seu encontro, e ele os ensinava. Quando iam passando, viu a Levi, filho de Alfeu, sentado na coletoria, e disse-lhe: segue-me. E ele se levantou e o seguiu. Achando-se Jesus à mesa na casa de Levi, estavam juntamente com ele, com seus discípulos, muitos publicanos e pecadores, porque estes eram em grande número, e também o seguiam. Os escribas dos fariseus, vendo-o comer em companhia dos pecadores, dos publicanos, perguntavam aos discípulos, dizendo: por que come e bebe ele com os publicanos e com os pecadores? Tendo Jesus ouvido isto, respondeu-lhes e disse: os sãos não precisam de médico, mas sim os doentes. Não vim chamar os justos, mas sim os pecadores. Ora, os discípulos de João e os fariseus estavam jejuando, e vieram alguns e lhe perguntaram: por que motivo jejuam os discípulos de João e dos fariseus, mas os teus discípulos não jejuam? E respondendo-lhe Jesus, disse: porque porventura jejuaram os convidados para o casamento enquanto o noivo estava com eles? Durante o tempo em que estiver presente o noivo, não podem jejuar. Dias virão, contudo, em que lhes será tirado o noivo, e nesse tempo jejuarão. Que Deus abençoe essa palavra ao seu coração. Vamos orar. Pai, ó Deus, guia-nos pela Tua palavra, ilumina-nos pela Tua palavra, mobiliza o nosso coração na direção da Tua palavra e nos abençoa, Pai, segundo o Teu querer, segundo a Tua vontade. Primeiro ensinamento: a Bíblia diz que toda uma multidão vinha ao seu encontro e Jesus os ensinava. O papel de Jesus, querido, é ser um rabino, um mestre, um ensinador. E é interessante que as multidões vinham na direção de quem? De Jesus. Assim eu e você, como povo, como pessoa, como ser humano, temos só uma direção na nossa vida: ir na direção de Jesus, porque Jesus tem coisas maravilhosas, graciosas, bem-aventuradas, preciosas para nos ensinar. Caminhando com Jesus, aprendemos com Jesus. Assim como as multidões vieram na direção de Jesus, eu e você não temos que ir a nenhum outro ser humano, a nenhum outro ser criado, a nenhum objeto ou coisa material desse mundo, física. Não, isso é esoterismo. Esoterismo atribui poderes divinos a coisas e objetos ou a pessoas. Isso é idolatria. Deus não quer isso. A Bíblia diz que as multidões vinham ter com Jesus e Jesus ensinava. Só Jesus pode ensinar o nosso coração. Só Jesus pode nos libertar das amarras dessa vida. Só Jesus pode trazer cura para a nossa alma e restauração. Então venha ao encontro de Jesus todas as manhãs, na leitura da palavra, na oração, na dedicação ao Senhor. Se consagre na presença de Jesus. Em segundo lugar, a Bíblia diz que Jesus foi na direção de um homem chamado Levi, filho de Alfeu. E quando chegou com ele na coletoria, ou seja, ele estava colhendo impostos dos seus conterrâneos ali, do povo judeu, que estava sendo subjugado pelos romanos. Então, por isso que ele era tão mal visto. Mas mesmo assim, Jesus vê além das aparências, além do ódio, ressentimento e raiva das pessoas. Olha o coração daquele homem, e algo em Jesus atraiu dentro do coração daquele homem, e Jesus falou: segue-me. E na mesma hora, mostrando o valor dele mesmo para Jesus, a Bíblia diz que ele se levantou e o seguiu. Então, querido, o que nós aprendemos aqui? O segundo princípio, além de irmos na direção de Jesus para aprendermos com Jesus, o segundo princípio: quando Jesus falar conosco, na hora, se levante e obedeça. Se levante e obedeça, assim como Levi, mesmo sendo um coletor de impostos, alguém que tinha muito mal visto pelas pessoas, porque
coletavam o imposto para os romanos dos seus irmãos judeus, Jesus achou em Levi um coração obediente, uma fé obediente. É isso que também Deus quer de mim e de você. Jesus andava no meio dos publicanos, que eram esses coletores de impostos, no meio de pecadores. E eu e você, irmão, temos ido no mundo perdido e temos sido luz a esse mundo, sejam de publicanos, sejam de pecadores, sejam de homens e mulheres mal vistos pela sociedade. Temos exercido uma boa influência, temos sido luz a esse mundo corrompido, assim como Jesus foi na direção dos perdidos. Eu e você também temos que ir na direção daqueles que se perdem. Jesus comia e estava ali com os publicanos e pecadores. É claro que Jesus não fazia o que eles faziam. Jesus não pecou, os pecadores pecam, os publicanos promovem raiva e sentimento de deslealdade por parte daqueles que assistem, essa situação toda de coletar impostos dos seus contemporâneos. Mas Jesus influenciou eles, tocou nos seus corações, de alguma maneira converteu o coração de pecadores na direção do Pai, e é assim que eu e você temos que ser. Nós podemos estar com eles, não podemos fazer as coisas que eles fazem. E aí Jesus nos dá um grande ensinamento. Ele diz: os sãos não precisam de médicos, mas sim os doentes. Não vim chamar os justos, mas vim chamar pecadores. Pecadores como você, pecadores como eu. Todo ser humano é pecador e carece da glória e da graça de Deus. Só através de Jesus nós recebemos o chamamento da salvação. É Cristo, através do Espírito Santo, pela pregação da palavra, chamando pecadores à redenção, ao arrependimento, à transformação de vidas. Eu e você temos que ser assim como Jesus, imitadores de Jesus, pregadores do Evangelho, porque através da pregação, com a ação do Espírito Santo, pecadores se renderão aos pés de Jesus. E depois, no final, ele fala sobre o valor do jejum. Os fariseus começaram a dialogar entre si. Por que Jesus não jejuava com seus discípulos, assim como João e assim como os próprios fariseus? E Jesus disse: enquanto o noivo, ou seja, ele mesmo, o cabeça da igreja, o noivo da noiva, que é a igreja, está no meio dentre eles, não havia necessidade de jejuar. Mas o dia em que Jesus fosse tirado do meio deles, em meio às perseguições, às dificuldades da vida, às necessidades ministeriais, e a consagração de cada discípulo de Jesus, haveria um momento em que os discípulos de Jesus se consagrariam a Deus através do jejum e da oração. O noivo foi tirado, o noivo está lá no céu agora, assentado à direita de Deus Pai, invocando o nome bendito do Senhor e operando maravilhas no meio do seu povo aqui na terra. É tempo de jejuar, é tempo de buscarmos a Deus. O jejum é abstinência de alimento, é abstinência de comida, a fim de nos consagrarmos, nos dedicarmos ao Senhor. É muito importante, pelo menos uma vez por semana, querido. Dedique no mínimo 18 horas, sem comida, para que você se consagre em oração, em consagração ao Senhor. Dedique a tua vida, o teu coração a Jesus de Nazaré. O jejum não é para impressionar Deus, não, é para mortificar a tua carne, para subjugar o teu corpo e dizer: olha, aqui quem manda é o Espírito Santo de Deus. O que eu quero é o Senhor, a presença de Deus, me consagrar cada dia mais, me santificar para o noivo que está vindo, porque Maranata, ora vem, Senhor Jesus. E Jesus está voltando, querido. Põe em ordem a tua casa, conserte a tua vida, se arrependa dos seus pecados. Jesus está voltando para buscar uma noiva adornada, porque o noivo subiu, mas em breve voltará para buscar o seu povo. E aí nós reinaremos com Cristo em glória, de glória em glória, nas moradas eternas, no lar celestial que Ele tem preparado para nós. Que Deus abençoe a sua vida nessa manhã, que você tenha uma semana abençoada por Deus, cheio da graça, da glória do Senhor. Se você sentir no seu coração desejo de ofertar, dizimar, de semear nessa obra linda que Deus está fazendo, através da nossa casa pastoral, através do Ministério Casa na Rocha, faça isso, se mobilize. Aqui embaixo nós temos um link da descrição de como você pode fazer isso. Também no nosso site casanarrocha.com você tem todas as nossas informações para fazer isso, artigos, vídeos, áudios, cursos online de graça para abençoar a sua vida e o seu coração.
E continue conosco, o nosso site, o nosso Instagram, nosso Facebook é Igreja Casa na Rocha. Igreja Casa na Rocha, Instagram, Facebook e YouTube. Ali você vai conhecer o nosso trabalho, ver aquilo que Deus está fazendo e que Deus abençoe a sua vida e o seu coração. Quero terminar orando pela sua vida, para que você tenha um dia abençoado e uma semana de prosperidade, bênção, sucesso e graça do Senhor, em nome de Jesus. Pai, nós estamos aqui encerrando esse momento, queremos ser como aquela multidão que foi na direção de Jesus, Pai, e ali Jesus nos ensinava. Ensina o nosso coração, a cada semana, a cada manhã, na Tua presença, queremos ser ensinados pelo Teu doce Espírito. Queremos, ó Deus, sermos luz em meio às trevas, em meio aos pecadores, que não sejamos pecadores como eles, Senhor, mas sejamos pecadores arrependidos, transformados pelo Teu poder, homens e mulheres que vivam em santidade, em consagração, jejum e oração. Ó Deus, queremos ser curados pelo Senhor, assim como a Tua palavra diz que Jesus veio, não para aqueles que estão sãos, mas para aqueles que são adoecidos, doentes, que precisam da cura do Salvador. Nós precisamos da Tua cura, da Tua restauração, de milagres, de bênção, de maravilhas da parte do Senhor, que possamos ser como Jesus, cheios de compaixão, de misericórdia com aquele que tropeça, com aquele que cai, com aquele que está errando. Dá-nos um coração misericordioso, gracioso, compassivo, abençoado, em nome de Jesus. Nos abençoa, Pai, dá-nos esse coração maravilhoso de Jesus e ajuda-nos a sermos como Levi. Quando ouvirmos o chamado de Jesus, na mesma hora nos levantaremos em fé, obedeceremos a Tua palavra e Te seguiremos para todos sempre, obedecendo o Teu comando e a Tua voz, em nome de Jesus. Que o Senhor nos abençoe, louvado seja o Teu nome, em nome de Jesus, amém e amém. Um abração, beijão do pastor Giovanni, uma semana abençoada para vocês, amém.